Oi, pessoal, tudo bem? Enfrentando bem a tal de pandemia, vamos sair dessa, vamos num crescente aí, as coisas vão melhorar. Certamente vão melhorar e até lá a gente vai trabalhando, porque para quem não faz pausa nenhuma, as coisas vão acontecer ao natural. Então hoje nós vamos começar trabalhando com a respiração. Então eu vou botar uma tabelinha aqui no quadro. Na verdade, todos vocês sabem decorar essa tabela, mas vamos dar uma treinadinha. Então eu quero todos os filos. Começa em quem? Nos poríferos, nos quinidários, depois vem plateumintos, nemateumintos, anerídeos, moluscos, artrópodos, equinodermas e cordados. Vejam que a nossa aula de hoje, ela começa com respiração. Aí vem a dúvida sempre, né? Eu posso usar só essa tabelinha para a respiração ou eu preciso abrir algum desses grupos aqui? Então a resposta é: preciso abrir. Que grupos? O grupo dos artrópodos, que eu vou dividir em insetos, crustáceos, aracnídeos, quilópodos e diplópodos. E depois, pessoal, eu vou subdividir também os cordados, mas sempre com ênfase nos vertebrados. Quem são os vertebrados? Peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Na aula, várias vezes perguntei para algum de vocês assim, ó, meu filho, minha filha, o que tu usa para respirar? Ah, eu uso pulmões. Por que tu usa pulmões? Daí eu já dou a resposta, né? A resposta é assim: por que eu uso pulmões? Porque eu sou muito fofo. O que é fofo? Gordo? Não. Fofo significa o quê? Que nós temos muitas camadas de células, mas não são todos seres vivos. Não, pessoal. Tem alguns seres vivos que têm pouquíssimas camadas de células, como é o caso dos poríferos, dos quinidários, dos plateumintos e dos nemateumintos. Então, esses seres vivos, pessoal, vou fazer um esqueminha aqui para vocês fixarem melhor. Imagina que tu tem uma planária. Aí eu me preocupei com uma célula da planária. Ampliei aqui essa célula e verifiquei o seguinte, ó. Essa célula capta o oxigênio do ambiente e devolve o gás carbônico. Então, pessoal, nos plateumintos, que são vermes chatos, a respiração é assim, ó. Como é que a gente chama isso aqui? Eu teria duas opções, até mais. Eu poderia dizer que é uma respiração por difusão. Claro, porque o oxigênio sai do ambiente onde ele está em maior concentração para o ambiente onde ele está em menor, isso aí é difusão. Simples, tá? Porque tem a difusão facilitada, que é aquela que envolve as permeases. Aqui não precisa permeases. Simplesmente por difusão simples, o oxigênio entra e o gás carbônico sai. Mas, se eu não quiser dizer que a respiração é por difusão, já que esse indivíduo tem tão poucas camadas de células, cada célula faz suas trocas diretas com o ambiente. Então a gente diz que ela é respiração cutânea. Porque não envolve sistema circulatório, a gente diz cutânea direta. Então, nesses 4 primeiros grupos, pessoal, porífero, quinidário, plateuminto e nemateuminto, a respiração, ou eu digo por difusão simples, ou eu digo cutânea direta. Alguns autores, felizmente, são pouquíssimos, que fazem uma subdivisão aqui, ó. Eles dizem que porífero e quinidário é por difusão, e plateuminto e nemateuminto é cutânea direta, mas não tem nenhuma lógica isso aí. Tu não tem como diferenciar a respiração cutânea direta da respiração por difusão. Então, se quiser, faz a subdivisão, eu não faria, tá, pessoal? Então, aqui, ó. Porífero, quinidário, plateuminto e nemateuminto, respiração cutânea direta ou por difusão. Isso significa, pessoal, olha que importante é isso aqui, ó, que o sistema respiratório mesmo, ele
ele passa a aparecer naqueles indivíduos que têm mais camadas de células, que é o caso dos anelídeos. Prestem bastante atenção, pessoal. No que nós terminarmos a respiração, nós vamos para a circulação. E aí vai acontecer uma coisa muito parecida, ó, nesses 4 primeiros grupos. Porque não tem um sistema respiratório, eu não preciso de um sistema circulatório. Então aqui, ó, não tem aparelho respiratório, não tem aparelho circulatório. Ou a respiração, tu pode dizer que ela é por difusão ou cutânea direta. Fechou, pessoal? Até aqui tranquilo? Bom, aí a partir daqui, pessoal, começa os sistemas respiratórios. Aqui é mais ou menos o seguinte, pessoal, ou exatamente o seguinte. Quando é que os seres vivos, os animais, chegaram na Terra, saíram da água? Não necessariamente saíram da água, mas quando é que eles se estabelecem na Terra? É o grupo dos anelídeos, porque tem anelídeo no mar, né? Tem anelídeo de água doce, da sanguessuga, mas a conquista da Terra acontece na minhoca, isto é, um grupo de anelídeos, oligoquetas, eles vêm para a Terra. Vindo para a Terra, eles têm que ter mais adaptações daqueles seres vivos que permaneceram na água. Tá, pessoal? Então, nos anelídeos já aparece o primeiro sistema respiratório. Só que ele é muito precário, tá? Porque o anelídeo continua respirando pela pele. Só que aí, pessoal, a partir de anelídeo, eles têm muitas camadas de células, então há necessidade de um sistema circulatório. Por isso que a respiração aqui passa a ser cutânea indireta. Mas veja bem, isso nos anelídeos terrestres. Tá, mas os outros? Bom, se os outros ainda estão na água, a sanguessuga e o Nereis, é porque ali a respiração é branquial. Os seres que estão na água, normalmente a respiração é branquial, a não ser que seja um réptil, certo? Que aí é pulmonar, réptil, aquático, no caso da tartaruga, ou um mamífero aquático, no caso de uma baleia, ali a respiração é pulmonar. Mas vejam bem, a grande maioria dos seres que são aquáticos respiram por brânquias. Então, o anelídeo que conquistou a Terra, respiração cutânea indireta. Nos demais, respiração branquial. O molusco também ele tem exemplares na Terra, certo? Embora também existam na água. Então, os de água têm respiração branquial. E o molusco terrestre, ele tem uma evolução gigante. Depois eu vou comparar, pessoal, a respiração com a circulação. Mas a respiração nos moluscos, então, os terrestres, ela é o supra-sumo da evolução. O molusco terrestre, ele respira por pulmões. Não é um pulmão com a complexidade do nosso, mas já é uma forma de respiração pulmonar. Muito bem. Aí, pessoal, nós chegamos no grande grupo, o maior grupo de seres vivos do planeta, chamado artrópodes. E o artrópode está aqui subdividido, ó. Inseto, crustáceo, aracnídeo, quilómetro e diplóptero. Os insetos, pessoal, eu até vou botar isso aqui porque é muito, muito importante. Imagina que tu aqui tem o corpo do inseto. Aqui é o ambiente, certo? Como é que o inseto respira? Ele tem uma cavidade, umas cavidades chamadas poros, claro, né? E esse poro, ele forma o que nós chamamos de traqueias. Então, veja bem, aqui tem uma célula, aqui outra célula, aqui outra célula. E aqui o inseto tem uma traqueia. Essa traqueia ela se multiplica lá dentro do corpo do indivíduo, formando várias traquéolas. Essas traquéolas permitem as trocas entre o meio e a célula. Peraí, Flávio, isso é muito evoluído? Isso é pelo menos muito diferente dos seres vivos. Porque veja bem, ó, a partir do momento que surge um sistema respiratório, obrigatoriamente, na teoria, deveria surgir um sistema circulatório. Por quê? Para que os gases saiam do sistema respiratório e cheguem às células,
ou para que os excretas saiam das células e cheguem ao órgão excretor, há necessidade de um sistema circulatório. Só que nos insetos, depois dos quilópodes e diplópodes, também tem esse tipo de respiração, que é traqueal. Na traqueia, pessoal, isso aqui já caiu na UX, já caiu na PUC, já caiu nas federais em geral, isso nunca caiu na URGS, hein? Então fiquem muito ligados, pessoal. Nos insetos, porque a respiração é traqueal, não há necessidade de um sistema circulatório para levar os gases até as células, porque a traqueia, ela chega até as células. Isso aí, numa das questões da UX, foi o seguinte, a pergunta era, como o inseto, em várias coisas ele é um indivíduo pouco desenvolvido, mas no sistema respiratório ele tem muita agilidade, muita presteza, muita rapidez. E aí a pergunta é isso, como é que o inseto é tão rápido nas suas respostas a variações ambientais? Porque a respiração é traqueal. Por que é tão importante? Porque a traqueia independe de um sistema circulatório. É isso que explica a altíssima velocidade do inseto, a respiração traqueal. Depois que eu vou explicar a circulação, eu vou mostrar que a circulação do inseto não é uma coisa maravilhosa, certo? Porque a circulação do inseto ela é aberta, quando o melhor seria fechado. Depois eu explico por quê. Mas o inseto, mesmo tendo circulação aberta, ele é muito rápido. Por quê? Porque ele não depende da circulação para que os gases cheguem às células. Por que não depende da circulação? Porque a respiração é traqueal. Então isso aí serve para o inseto, para o quilópodo e para o diplópodo, porque vocês vão ver na sequência da matéria que os quilópodos e diplópodos, em termos de fisiologia, em termos de funcionamento, eles sempre copiam os insetos, tá bom? Então aqui a respiração traqueal, aqui quilópodo e diplópodo, também respiração traqueal. Depois, pessoal, vem os crustáceos. Os crustáceos são aquáticos ou terrestres? Quando eu pergunto isso, às vezes eu ouço, tem dos dois. Não, não é assim. Crustáceos são animais aquáticos. Só existe uma espécie, um grupo de seres vivos, crustáceos, que vivem aqui na Terra, que é o tatuzinho de jardim. Os outros todos são aquáticos. Então, nos crustáceos, porque o grande grupo é aquático, a respiração é branquial. No tatuzinho de jardim, ninguém vai te perguntar mais, né? Porque é uma exceção. Mas se perguntarem, ele repete o tatuzinho de jardim, somente ele. Então, crustáceo, a respiração é branquial, e no tatuzinho de jardim ela é traqueal como os insetos. Pessoal, depois vem os aracnídeos. A respiração é por pulmões foliáceos, ou eu também posso chamar de filotraqueal. E é quilópodo, repete a fisiologia dos insetos. Equinodermas faz o trabalho sempre com o sistema ambulacral, mas que, nesse caso, porque ele está sempre na água, eu posso considerar um tipo de brânquia. E depois, pessoal, vem os vertebrados. Aqui as coisas são muito mais fáceis de questionar numa prova vestibular, porque são os indivíduos que nós convivemos, né? Então, começamos assim com o peixe. O peixe ele é aquático, sempre aquático. Então a respiração é branquial. Só que tem uma possibilidade muitíssimo remota de alguém perguntar assim, pode um peixe ser pulmonado? É uma coisa assim, é muito raro. Só existe um peixe pulmonado. Ele está aqui na nossa região amazônica e ele é chamado de piramoia. Os demais peixes, todos são de respiração branquial. Quando chega o anfíbio, sempre lembre, se possível, o seguinte, o que é anfíbio? Anfíbio quer dizer de duas maneiras, bios, vida. Então, o anfíbio é aquele que tem duas maneiras de vida. Como assim, Flávio? A primeira maneira de vida do anfíbio é na água. E a segunda forma de vida do anfíbio é quando ele
vem para a Terra, certo? Por isso, anfibios, duas formas de vida. Na primeira forma de vida, já que ele é aquático, a respiração é branquial. E na segunda forma de vida, já que ele está aqui na Terra, a respiração aparece pela primeira vez nos vertebrados na forma de pulmões. Só que então, pessoal, a transformação da branquia em pulmão, ela não é instantânea, ela é gradual. Por isso que o anfíbio precisa de uma outra forma de respiração. No caso, o que nós chamamos de respiração cutânea. Então, o anfíbio tem essas três formas de vida. Respiração. Primeiro branquial, aí à medida que ele vai transformando a branquia em pulmões, ele tem respiração cutânea. Depois ele inativa então as suas brânquias e passa a usar os pulmões quando adulto. Muito bem. A conquista da terra nos vertebrados, ela acontece nos répteis. Só que veja bem, os répteis, o mais importante para a conquista, eu já falei isso várias vezes na aula, não vou insistir, porque assim é uma questãozinha, pode te dar sua vaga, né? Então, a conquista do ambiente terrestre nos répteis se dá graças ao ovo com casca. Vai direto nessa alternativa que sempre é o gabarito, tá? Mas voltando à respiração, o réptil, ele já conquista definitivamente a respiração pulmonar, certo? Claro que é um pulmão bem evoluído em relação ao nosso, mas já é pulmonar o tempo todo. As aves também têm respiração pulmonar, só que a ave tem uma adaptação bem importante, que é ossos aéreos, certo? Cheios de ar, ossos pneumáticos, desculpa, e sacos aéreos ligados aos pulmões. Isso aí vai também habilitar a ave ao voo. Tá? Além das asas, os sacos aéreos e os ossos pneumáticos habilitam a ave aos voos. E depois vem o mamífero. Nós estamos nesse grupo aqui, então a nossa respiração é pulmonar, mesmo os mamíferos aquáticos. Tá, pessoal? Então a nossa tabelinha dos grandes grupos está pronta aqui. Então aqui no livro, ó, pessoal, vocês vão ver alguns sistemas respiratórios. Então vocês vão ver que a respiração da planária, como eu falei antes, né? Respiração cutânea ou por difusão. Depois tu encontra aqui nemateuminos, mesma coisa, ó. Uma coisinha que eu não cheguei a falar para vocês, mas tem uma certa importância. Os moluscos aquáticos têm respiração branquial. Os moluscos terrestres têm respiração pulmonar. Mas essa respiração pulmonar dos moluscos, a gente pode encontrar em algumas provas a seguinte terminologia, que a respiração ocorre pela cavidade do manto paleal. Então, se você encontrar molusco, procura esse manto paleal. Ali tem o inseto, então, eu falei antes, respiração traqueal, os aracnídeos filotraqueal e os crustáceos, a grande, a imensa maioria deles, é branquial. Aqui, então, nós temos o crustáceo, branquial, nós temos o inseto traqueal e o aracnídeos filotraqueal ou pulmões foliáceos. E daí, pessoal, vamos de novo, vertebrados, respiração dos peixes, branquial, com uma única exceção, que é a piramboia, que tem respiração pulmonar. Daí os anfíbios, primeiro ele começa com respiração branquial, daí desenvolve a respiração cutânea e posteriormente pulmonar. Aqui as aves, ó, pessoal, com os sacos aéreos e os ossos que não estão aparecendo aqui, mas são ossos cheios de ar, que a gente chama de ossos pneumáticos. E depois vem os mamíferos. Então, nos mamíferos, a respiração pulmonar. Nós vimos na aula anterior
que o tubo digestivo começa assim, na boca, depois faringe, depois esôfago, estômago, duodeno, jejum, ilho, seco, cólon e reto. E quando a gente passa o trajeto do ar no nosso órgão respiratório, então começa aqui, ó, nas narinas, daí vai para as fossas nasais, depois vai para a faringe, e aí laringe, traqueia, brônquios, bronquíolos e alvéolos pulmonares. Notem que a faringe apareceu nos dois aparelhos, apareceu no aparelho respiratório e no digestório. Quem faz essa passagem do alimento para o esôfago e do ar para a laringe é a epiglote, que é uma tampinha que tem na glote, que quando alguma coisa sólida ou líquida chega ali na faringe, essa substância sólida ou líquida baixa a epiglote e fecha a glote. Aí o alimento é obrigado a seguir via esôfago. Quando for alguma substância gasosa, essa substância gasosa não tem como baixar a epiglote. Então, a epiglote fica na sua posição normal. Só que aí o ar, ele poderia ir para o esôfago ou poderia ir para a laringe. O que faz com que ele vá pela laringe? Expliquei na aula passada. Diferenças de volume e que, em consequência das diferenças de volume, ocorrem diferenças de pressão. E aí, por diferença de pressão, o ar obrigatoriamente seguirá pela laringe. Bom, agora veja bem, ó, o ar entra então pelas narinas e ele é filtrado por esses pelinhos que existem assim nas nossas narinas. Esses pelinhos são chamados de vibriças. Só que aí essas vibriças filtram um pouquinho do ar e aí esse ar um pouco filtrado, não totalmente, ele vai continuar sendo filtrado quase até chegar nos alvéolos. Mas aí esse ar vai para as fossas nasais. Nas fossas nasais a filtração continua ocorrendo, só que nas fossas nasais o ar também é aquecido, porque ele fica batendo de um lado e no outro. Esse ar é umedecido pela alta toxicidade do oxigênio, certo? E também uma parte desse ar que entra nas nossas fossas nasais, uma parte dele é conectada pelo nosso bulbo olfativo para analisar se tem alguma substância tóxica ou não, que aí nós teríamos que parar esse movimento respiratório. Além disso, pessoal, alguns sons, eles são nasais. Por exemplo, se disser a palavra não, ela veio pelo teu nariz. Se disser, por exemplo, também, armazém, isso aí veio pelo nariz. Então, as nossas fossas nasais também são responsáveis pela nossa fonação. Então, além da filtração, do umedecimento, do aquecimento e da percepção do olfato, tudo isso aí ocorre nas nossas fossas nasais. Bom, aí o ar vai para a laringe. Na laringe, pessoal, é muito importante de saber, é lá que nós temos as nossas cordas vocais. Nós quem? Nós mamíferos. A ave não tem cordas vocais? Não. A ave tem um órgão fonador chamado de siringe. Tá, pessoal? Com S, siringe. Bom, aí o ar segue pelos brônquios, vai para os bronquíolos e finalmente vai aos alvéolos pulmonares. Lá nos alvéolos pulmonares, pessoal, ocorrerá a hematose. O que é isso? É a transformação do sangue que chega lá, que é um sangue venoso. Esse sangue vai liberar o gás carbônico que vai sair pelo ar respirado e ele capta o oxigênio e ele vira um sangue hematosado, um sangue arterial, para ali ir para as células. Certo? Então, isso aí tudo vai ocorrer aqui nos alvéolos pulmonares. Deixa eu dar uma ampliadinha, ó, só para vocês captarem melhor. Aqui tem a parede do alvéolo, aqui está chegando o ar e aqui está passando o sangue. Ó.
Quando o sangue, aliás, vamos já preparar uma coisinha, que é a nossa próxima aula de circulação. Normalmente, quando a gente representa o sangue venoso, nós representamos com a cor azul, certo? Aquele sangue rico em gás carbônico. Quando a gente representa o sangue arterial, normalmente a gente escolhe a cor vermelha. Isso na grande maioria dos livros, né? Porque tem livro que ainda não é colorido, livro mais antigo não é colorido. Mas os livros coloridos sempre vai ser assim, isso é um padrão que a gente segue. Sangue venoso em azul, sangue arterial em vermelho. Então, quando o sangue está chegando aqui, ó, ele está chegando venoso. Aí ele libera o gás carbônico e capta o oxigênio. E ele passa a ser um sangue arterial, certo? A última coisa, pessoal, é nós sabermos o seguinte. Vamos imaginar que nós tenhamos a nossa caixa torácica, certo? Aqui nós temos o nosso abdômen, daqui para baixo. Quem separa o nosso tórax do abdômen é um músculo chamado diafragma. Então vamos só repassar o seguinte, ó. O volume e a pressão são diretamente ou inversamente proporcionais. Resposta: eles são inversamente proporcionais. Toda vez que eu aumento o volume, a pressão diminui. Então, o mecanismo respiratório é simplesmente um mecanismo físico. Então, tu fica imaginando assim, ó, tórax, abdômen. Aqui tu tem o diafragma. Pessoal, eu estou insistindo bastante no diafragma, porque normalmente nos vestibulares eles perguntam diafragma. Um trabalho igual ao diafragma, semelhante ao diafragma, é feita pelos intercostais, então não é só o diafragma. Mas num vestibular, normalmente os caras questionam o diafragma. Então o diafragma tem um formato assim, como se fosse um arco, e ele ficaria aqui, ó, entre tórax e abdômen. Quando nós inspiramos, muitas pessoas têm a impressão que o diafragma, observem aqui comigo, ó, aqui está o diafragma, eu vou inspirar. Algumas pessoas imaginam, com esse momento, que o diafragma subiu, mas não é verdade. Na verdade, como ele é um arquinho, quando nós vamos inspirar, a gente faz esse movimento. Ó. O diafragma baixou. No momento que ele baixou, ele aumentou o volume da caixa torácica. No momento em que ele aumentou o volume, o que aconteceu com a pressão? Se são inversamente proporcionais, a pressão diminuiu. E aí a pressão atmosférica vai jogar o ar para dentro dos pulmões. Esse mecanismo é chamado inspiração. E bem assim na prova. O movimento de inspiração, quando é diafragma intercostais, eles contraem, aumenta o volume da caixa torácica e diminui a pressão. Diminuindo a pressão, é óbvio que ela estava equilibrada com a pressão atmosférica. Aí a pressão atmosférica, já que essa aqui diminuiu, a pressão atmosférica ficou maior. E aí essa pressão atmosférica impele o ar para dentro dos pulmões, certo? Aí a gente fez a hematose, transformou o sangue venoso em arterial, aí esse sangue vai levar o oxigênio para as células e nós vamos fazer a expiração. Então atenção aqui, ó. Expirei. O que aconteceu com o diafragma e os intercostais? Eles relaxaram, eles descontraíram. E aí o que aconteceu com o volume? O volume diminuiu. No momento que o volume diminuiu, a pressão aumentou. Aumentando a pressão, ela ficou maior que a pressão atmosférica. E ela fará com que o ar saia dos pulmões num mecanismo chamado de expiração. Vocês devem ter visto isso aí nas escolas, quando fazem aquelas feiras de ciências, os caras pegam dois balõezinhos e fazem essa representação aqui, ó, da inspiração, diafragma descendo, aumentando o volume, e aqui diafragma subindo, diminuindo o volume. Aqui, quando ele baixou, aumentou o volume, diminuiu a pressão, o ar entrou. Aqui, quando o indivíduo expirou, o diafragma subiu, ó, tomou o formato de um arco, diminuiu o volume e aumentou a pressão. A pressão interna maior impeliu o ar para fora dos pulmões. Fechou, pessoal? Então, agora nós vamos para mais uma função, que é a função de circulação. Eu vou botar de novo aquela tabelinha, pessoal, ó.
Poríferos, quinidários, platinoídeos, nematoídeos, anelídeos, moluscos, artrópodes, equinodermas e cordáceos. Olha o que eu vou fazer aqui, ó. Daqui para cima, a respiração é cutânea direta, ou é por difusão. Então, cada célula recebe o oxigênio diretamente do meio e libera o gás carbônico diretamente para o meio. Então, aqui, pessoal, não tem aparelho respiratório. Desculpa, circulatório. Também não tem respiratório. O circulatório, pessoal, ele passa a aparecer a partir dos seres, como eu falei antes, mais fofinhos, aqueles seres que têm mais camadas de células, que é o caso dos anelídeos. Mas Flávio, o anelídeo tem um sistema respiratório muito deficiente. Pois é, então ele compensa isso com um bom sistema circulatório. Então eu vou colocar para vocês assim, ó. E a circulação, a princípio, ela pode ser de dois tipos. Ela pode ser aberta ou fechada. Vamos imaginar que eu estivesse representando aqui, ó, pessoal, um animal que tem a circulação aberta. Por que aberta? Porque aqui está o vaso circulatório. Aqui estão as células esperando seus nutrientes. E aí eu percebo que esse vaso, ele é chamado de, essa circulação é chamada de aberta, porque ela tem essas lacunas aqui, ó. Essas lacunas são chamadas lacunas ou hemocélulas. É por essas lacunas que o sangue arterial passa para as células, olha a cor vermelha, ó, e o sangue venoso volta para o líquido circulante. Então, isso aqui é um animal que tem aparelho, que tem a circulação aberta. É bom ou ruim isso aí? É péssimo, pessoal, porque as trocas ocorrem pelas lacunas. Mas aí facilita. Mas facilitar não significa evolução. Quando facilita, isso aí não gera a evolução. Quando dificulta o ser para sobreviver, tem que evoluir. Então, a circulação aberta, essa aqui, ó, que eu chamo de lacunar, é a circulação mais precária. Quando eu tenho um ser com a circulação fechada, olha, a mesma coisa, aqui está o líquido circulante. Veja que eu estou falando de líquido circulante, que não é sempre sangue, tá? Aqui estão as células aguardando a chegada do sangue arterial. E já estão prontas para mandar o sangue venoso para o líquido circulante. Só que não tem lacuna para realizar essas trocas. Pois é, pessoal. Então, nesses seres aqui, a circulação tem que ser o líquido circulante tem que andar com muita pressão para poder fazer essas trocas sob pressão. Por isso, pessoal, aqui o líquido circula lentamente na circulação aberta. Na circulação fechada, o líquido tem que circular rapidamente para ter muita pressão e assim aumentar o ritmo metabólico. Então, evolutivamente, a circulação fechada é muito melhor do que a aberta. Agora vamos para a nossa tabelinha ali, ó, pessoal. Então, porífero, quinidário, platinoídeo, não tem aparelho circulatório. O anelídeo, pessoal, ele tem circulação fechada. Por quê? Porque o sistema respiratório dele é muito deficiente. Os moluscos, pessoal, já que eles têm circulação, já que eles têm respiração através de pulmões, a circulação deles não tem que ser muito evoluída. Então a circulação, na grande maioria, é aberta. Existe um grupo de moluscos, é um grupo muito diferente, pessoal. Aqueles moluscos que tem, aliás, está passando, eu comecei a assistir ontem, é um filmezinho de 1h20, 1h20. Aí eu disse, Bárbara, tu começou a assistir e não assistiu até o fim? Não, eu não assisto nunca um documentário biológico até o fim, correndo assim para terminar logo. Eu assisto muito devagarinho para ir fixando os detalhes. Então, tem na Netflix, entrou essa semana,
um chamado Professor Polvo. É fabuloso o documentário. E o grupo dos moluscos cefalópodos é um grupo extremamente diferente, pessoal. Porque veja bem, nas aulas anteriores eu disse o seguinte, ó, o equinoderma, ele sempre ficou no mar, certo? Só existe equinoderma no talassociclo, ou nos mares ou nos oceanos. E aí ele, quando adulto, ele assume uma simetria radial adaptativa, porque tinha simetria bilateral quando jovem. Por que ele tem essa simetria radial adaptativa? Porque ele está num ambiente muito estável. E aí, quando tu chega dos cefalópodos, dá um nó na cabeça das pessoas, porque o cefalópodo, ele também é um dos pouquíssimos grupos que só existe no mar. No entanto, os cefalópodos, eles já têm percepção de imagens, enquanto que os outros vertebrados não enxergam imagens. Invertebrados, desculpa. Tá? Os únicos invertebrados que enxergam imagens são os cefalópodos. Outra coisa, os invertebrados não têm cérebro, tem sempre um sistema nervoso central do tipo ganglionar. Mas nos cefalópodos ocorre fusão de gânglios formando uma espécie de cérebro. Então, os cefalópodos, em tudo eles são diferentes dos outros moluscos, inclusive aqui na circulação, que a circulação, na maioria, é aberta. Os cefalópodos, ela é fechada, justamente porque as duas partes que mais consomem energia de um indivíduo são o seu sistema nervoso e o seu sistema visual. Então, como o cefalópodo ele tem um grande desenvolvimento do sistema nervoso e do seu sistema visual, ele é obrigado a ter um sistema circulatório mais evoluído, fechado. Bom, aí vem os artrópodos. Os artrópodos têm circulação aberta. Aí tu vai dizer assim, mas peraí, Flávio, e os insetos, como é que eles podem ter circulação aberta se eles são tão rápidos? Alguns anos atrás nós falamos isso, ó, porque já que a respiração dos insetos, ela é traqueal, eles independem do sistema circulatório para se tornarem indivíduos tão rápidos. Então, o sistema respiratório dos insetos, dos quilópodes e dos diplópodes é mais evoluído. Agora, o sistema circulatório ainda é pouco evoluído, porque é circulação aberta. Os equinodermas usam o sistema ambulacral, que tu pode chamar de sistema intravascular ou vascular aquífero, e aí quando tu chega nos cordados, tu sempre tem que fazer a clássica divisão, ó. Peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. E aí, pessoal, eu fiz uma tabelinha, dentro do possível, seria interessante vocês trabalharem com a memorização dessa tabela aqui, ó. Nessa tabela, nós primeiro chamamos a atenção para o número de cavidades de cada um dos vertebrados. Então, vejam bem, ó. Nos peixes, o número de cavidades é 2. Nos anfíbios é 3, na maioria dos répteis é 3, nos crocodilianos, nas aves e nos mamíferos é 4. É interessante vocês saberem dessas 2, 3 ou 4 cavidades, quantas são aurículas e quantas são ventrículos. Aurículas são essas de cima e ventrículos de baixo. Veja bem, se o número for par, tu divide no meio. Ó, peixes, uma aurícula e um ventrículo. Crocodilianos, 2 aurículas, 2 ventrículos. Aves e mamíferos, mesma coisa. Quando o número for 3, que é um número ímpar, e aí então tu vai ter 2 aurículas e 1 ventrículo. Isso aqui é bem interessante de levar sabido, porque às vezes, normalmente nas federais, eles botam 2, 3, 4 alternativas, e numa delas tu tem que identificar, ó, se o número de cavidades é 2, 1 e 1, 3, 2 e 1, 2 e 1, ou 4, 2 e 2. E aí o que eles querem saber também é se o sangue, à medida que ele passa pelo corpo do animal, ele passa uma vez pelo coração ou 2. Então, no caso dos peixes, que são só 2 cavidades, a circulação vai ser simples. Nos demais, que são 3
ou 4 cavidades, a circulação passa a ser dupla, isto é, o sangue vai passar 2 vezes pelo coração. Por exemplo, em nós, no lado direito ele é um sangue venoso, então ele tem que ser mandado aos pulmões para ser hematosado. Aí ele volta para o coração e passa do lado esquerdo. Né? Do lado esquerdo ele vai ser mandado pelas células. E aí o outro item é esse aqui, pessoal. Se a circulação é completa ou incompleta. Quando não mistura o sangue, como no caso dos peixes, ela é completa. Só que nos anfíbios, na maioria dos répteis, no crocodiliano, há uma mistura de sangue arterial e venoso. Então esses 3 grupos têm circulação incompleta. Mesmo que nos crocodilianos sejam 4 cavidades, o sangue não vai misturar no coração, ele vai se misturar à medida que ele ganha os arcos aórticos na saída do coração. E na ave e no mamífero, a circulação ela passa a ser dupla e completa. É o melhor sistema que existe. Então, completa não há mistura de sangue arterial e venoso, e na incompleta há uma mistura entre os sangues arterial e venoso. Bom, pessoal, agora nós vamos falar um pouquinho da circulação do homem. A circulação do homem, ela é aberta ou fechada? A mais evoluída é aberta, então é aí que o homem vai se enquadrar. Nós temos circulação fechada, falei aberta, desculpe. A nossa circulação é fechada, certo? Por quê? Porque o sangue vai ter que ter pressão para chegar às células, porque as trocas vão ser feitas sob pressão. Aí nós vamos fazer com que esse sangue circule mais rapidamente. Então a nossa circulação é fechada, ela é dupla, porque o sangue passa 2 vezes, do lado direito ele é venoso, do lado esquerdo é arterial. E ela é completa porque não há mistura de sangue arterial e venoso. O nosso coração ele tem 4 cavidades, a aurícula direita, a aurícula esquerda. A figura anatômica ela sempre está de frente para o observador, tá? Daí vem ventrículo direito, ventrículo esquerdo. É bom vocês saberem, a válvula do lado direito do coração ela tem 3 cúspides, então ela é chamada de tricúspide. No lado direito ela só tem 2 cúspides, então ela é chamada de bicúspide ou mitral. Pessoal, o coração ele bate num indivíduo em repouso cerca de 80 vezes por minuto. E a isso nós chamamos de frequência cardíaca. A contração do coração é chamada de sístole. A descontração é chamada de diástole. A pressão fornecida pela contração é chamada pressão máxima ou sistólica e a pressão de descontração é chamada de pressão mínima ou diastólica. Por isso, quando tu faz uma medição da tua pressão, sempre tu vai ter 2 números. Tá, pessoal? Agora, o músculo do coração é chamado miocárdio. O revestimento interno é chamado de endocárdio. E a serosa, vocês já estudaram, lá no tecido epitelial, é o pericárdio. Lembra que vem do mesoderma, pericárdio do coração, peritônio na cavidade abdominal e pleura nos pulmões. Nós temos basicamente 5 tipos de vasos: artéria, arteríola, capilares, vênulas e veias. Qual é a diferença básica entre artéria e veia? A artéria, pessoal, conduz sangue arterial, sim, mas a artéria também conduz sangue venoso. A veia conduz sangue venoso, mas ela também conduz sangue arterial. Então a diferença não é essa. A diferença é que a artéria é todo o vaso que transporta sangue que está saindo do coração, ou em direção ao corpo, ou em direção aos pulmões. Então, na artéria, sempre o sangue está com muita pressão. Aí a artéria se multiplica em outras artérias, que por sua vez se multiplicam em arteríolas. A arteríola tem um calibre menor. Tá, mas Flávio, então a pressão aumenta. Não, a pressão no sentido artéria para arteríola vai diminuindo. Por quê?
Porque uma artéria forma várias artérias que, por sua vez, formam múltiplas arteríolas. Então, o calibre da soma das arteríolas é maior do que a artéria que as originou. Então, a pressão no sentido artéria-arteríola vai diminuindo. Aí, as arteríolas se multiplicam em vasos extremamente fininhos, chamados capilares, pessoal, porque lembram um fio de cabelo, de tão limpo, né? É um fiozinho de cabelo de tão fininho. Então, por isso que a gente chama de capilares. Aí o sangue no sentido arteríola capilar vai diminuindo. Aí, nos capilares ocorre a troca entre a célula e o sangue, num mecanismo chamado mecanismo de Stalin. E aí a pressão diminui mais ainda. Aí os capilares se reúnem formando as vênulas. Nas vênulas a pressão está quase nula. E aí muitas vênulas se juntam formando as veias. Quando o sangue chega nas veias, eles não têm mais pressão. Ah, mas e como é que eles voltam para o coração? Porque, pessoal, as veias são colocadas estrategicamente entre músculos estriados. E elas têm válvulas que impedem o refluxo de sangue. Então, toda vez que tu contrai o músculo, o sangue não tem como voltar, porque tem essas válvulas. Ele é obrigado a seguir adiante. Aí outras válvulas seguram mais em cima. E aí esse trabalho vai sendo feito. Ó. Então, veja bem, o sangue que está na artéria, ele tem pressão, e essa pressão foi fornecida pelos movimentos cardíacos, certo? Quando o sangue chega na veia, ele não tem mais pressão. Então, a pressão que é fornecida para o sangue quando ele está nas veias, ela é fornecida pela contração dos músculos, certo? Bom, agora vamos ver mais o seguinte, mais uma coisinha importante aqui, pessoal. Quantos sistemas, quantas circulações nós temos? Bom, nós temos assim, ó, nós temos uma circulação chamada pequena circulação, que é aquela que sai do coração do lado direito e vai até os pulmões. Aí ocorre a hematose, aí ela volta dos pulmões para o lado esquerdo do coração. Então essa aí é chamada de circulação pulmonar ou pequena circulação. Ela tem muita pressão ou menor do que a outra circulação? Claro que é menor. Veja comigo aqui, ó. O sangue vai sair do coração, vai até os pulmões e já volta. Aqui estão os pulmões, aqui está o coração. Por isso que é pequena circulação. É bem rapidinho, ó. Coração, pulmões, coração. Então essa é a pequena circulação. Sai por artéria ou por vasos? Bom, sempre o sangue que sai do coração sai por artérias. Então essas artérias aqui são chamadas pulmonares, porque elas vão levar o sangue para os pulmões. Aí chega lá nos alvéolos, ocorre a hematose, e o sangue vai voltar para o coração. E o sangue sempre volta por veias. Essas veias serão chamadas pulmonares. Então essa é a pequena circulação ou circulação pulmonar, certo? Aí quando o sangue está no lado esquerdo, ele tem que ir até as células. Então o caminho é muito mais longo. Então, quando está no lado esquerdo, a pressão terá que ser maior. Por quê? Porque aí vai ocorrer a grande circulação. Aí ele vai sair pela artéria aorta, que vai se ramificar em várias artérias. Essas artérias vão se ramificar em arteríolas, que vão até as células, na forma de capilares, né? Aí alimenta as células e o sangue volta pelas veias cavas. Veia cava inferior, veia cava superior, que a altura do coração ela se reúne formando uma veia cava só. Então, esse é o trajeto da grande circulação, ou chamada circulação sistólica. Nas federais já questionaram várias vezes. Qual é a diferença da circulação pulmonar e da circulação, da grande circulação sistêmica? A pequena circulação sempre vai ter
pouca pressão se comparado com a circulação sistêmica, porque na pequena circulação, circulação pulmonar, o sangue só tem que sair do coração e até os pulmões e voltar. Na grande circulação ou circulação sistêmica, o sangue tem que sair aqui do lado esquerdo do coração, tem que alimentar todas as células e tem que voltar para a aurícula direita. Então, essa aí é a grande circulação. Ó, ventrículo direito, artérias pulmonares, pulmões, veias pulmonares, aurícula esquerda. Essa é a pequena circulação ou circulação pulmonar. A grande circulação ou circulação sistêmica. A aurícula esquerda, a artéria aorta, daí vai se multiplicando em várias artérias, arteríolas, capilares, aí volta pelas veias cavas até a aurícula direita. Bom, então nós temos duas circulações? Não, na verdade nós temos mais duas. Nós temos uma circulação, pessoal, que ela ocorre aqui, ó. Na saída, quando o sangue sai aqui do coração, pela artéria aorta, ela vai se multiplicar em vários vasos. Esses vasos aqui, pessoal, são chamados de coronárias. Então, tu vai ter a artéria coronária, que vai se dividir em arteríolas coronárias, que vão se dividir em capilares coronários. Olha a imaginação dos caras. Dos capilares ocorre a troca entre o líquido circulante e os tecidos do próprio coração. Aí, depois dos capilares, vão formar as vênulas coronárias, que vão se reunir nas veias coronárias e vai terminar numa veia coronária que vai voltar o sangue para a circulação. Então, nós temos a pequena circulação, ó, coração, pulmões, coração. Nós temos a sistêmica, coração, corpo todo, coração. E nós temos a circulação coronária, que é coração, coração, coração. Né? Sai aqui, já volta, alimenta o músculo cardíaco e acaba essa terceira circulação. E nós temos mais uma, tá, pessoal? Essa quarta circulação é realizada pela linfa. A linfa, pessoal, ela se origina lá no duodeno a partir dos vasos quiríferos. E essa linfa, ela percorre todo o corpo do indivíduo, principalmente coletando substâncias que têm que ser eliminadas do corpo. E também na linfa, pessoal, nós encontramos os linfonodos. Antigamente a gente chamava de nódulos ou gânglios linfáticos. Hoje, linfonodos seria o termo melhor. Então, olha aqui, ó. Os nódulos linfáticos, o timo, o baço e as amígdalas são os nossos principais órgãos hematopoiéticos, principalmente na produção de leucócitos, certo? Então veja o seguinte, ó, esses tais de linfonódulos, eles são colocados no nosso corpo de uma forma estratégica. Nós temos na virilha, aqui junto das axilas, aqui no pescoço. Por quê? Toda vez que nós expomos sangue, toda vez não, mas na maioria dos casos, esse sangue está circulando numa veia. Qual é a diferença da veia e da artéria? A artéria leva sangue que sai do coração, é um sangue com pressão, e é um sangue que não realizou o seu trabalho. Quando o sangue está voltando do coração, está voltando por uma veia, ele já fez o seu trabalho. Por isso que a artéria é mais escondidinha. Então, normalmente, se a gente se ferir, nós vamos perder sangue que estava numa artéria, numa veia, desculpa. Então, o sangue que está na veia, se a gente perder um pouquinho de sangue, até perto de 20%, não há risco muito grande para o nosso corpo. É melhor não perder, mas nós temos um reservatório de sangue que tem mais ou menos 20% do nosso sangue, né? Então, aquele sangue que está voltando já fez o seu trabalho. O problema é o sangue que está indo, certo? Que isso aí ainda não alimentou as células. Então, se tu interromper o fluxo de sangue numa artéria, ocorrerá necrose, vai ocorrer morte celular. Então, veja bem, todo o sangue volta por veia. Então, as veias são colocadas estrategicamente.
Desculpa, os linfonodos são colocados estrategicamente aqui, aqui e aqui. Então, quando a pessoa se lesa, expõe sangue, um elemento estranho, uma bactéria, por exemplo, cai aqui na veia e a tendência é que ela fosse para o coração e de lá para qualquer parte do corpo. Então, eu tenho que interromper o trajeto dessa bactéria. Então, eu vou colocar os linfonodos nessas regiões. Ó. Se eu me ferir, ou se alguma pessoa se ferir nos membros inferiores, esse sangue obrigatoriamente passará por esses linfonodos. Se eu me ferir nos membros superiores, esse sangue que eu estou expondo, que está numa veia, passará pelos linfonodos. Se eu me ferir na cabeça, o sangue vai passar pelos linfonodos. Então, de qualquer maneira, sempre nessas partes, braços, pernas, cabeça, o linfonodo está nos protegendo da entrada de micro-organismos. Se o ferimento ocorrer no tronco, aí nós não temos essa defesa dos linfonodos. Aí nós vamos ter que usar o baço, as amígdalas, o tipo, tudo dependendo da idade em que o indivíduo se encontra. Pessoal, por acaso ocorrendo uma inflamação aqui, o indivíduo vai ficar com os linfonodos inchados. E é isso que nós chamamos de íngua, né? Normalmente a pessoa tem uma íngua depois que ela teve um ferimento. E aí ocorreu a invasão do nosso sistema de defesa. Pessoal, por enquanto é isso. E aí na próxima aula nós vamos entrar no sistema excretor. E à medida que nós formos trabalhando com o sistema excretor, nós vamos voltar e fazer uma relação entre o sistema respiratório e o sistema circulatório, claro, então, com o sistema excretor, o sistema no nosso corpo. O principal órgão excretor é o que nós, ou os principais órgãos excretores são o que nós chamamos de rim. Tá? Então, aquela velha história, quais são os nossos excretas? Tem gente que diz assim, olha, o suor é uma excreta? Claro, o suor tem basicamente a mesma composição da urina. O ar expirado é uma excreta? Sim, porque ele está trazendo gás carbônico que foi metabolizado nas células. E quando o cara elimina fezes são excretas? Pessoal, atenção, as fezes não são excretas. Por que elas não são excretas? Porque elas nunca fizeram parte do nosso íntimo celular. À medida que nós a gente define quais as substâncias que devem ingressar no nosso corpo, lá no nosso duodeno, nas glândulas intestinais, a gente absorve aquilo que não nos interessa. E o que não nos interessa? Bom, o que não nos interessa segue via tubo digestivo e vai ser eliminado do corpo na forma de fezes. Mas sempre lembrando, as fezes nunca fizeram parte do nosso íntimo celular. Elas resultam de uma seleção que a gente faz ao longo do nosso tubo digestivo pelo fato do nosso tubo digestivo ser um tubo digestivo aberto ou completo, com boca e ânus. Aqueles animais que têm tubo digestivo fechado, que só tem boca, eles acabam sobrecarregando os seus sistemas de excreção, ou então eles têm um risco muito grande de intoxicar o organismo do indivíduo. Mas toda essa relação nós vamos fazer à medida que nós passarmos para o aparelho excretor, que é na nossa aula seguinte. De novo, pessoal, vou dar mais essa vezinha aqui, ó. Parece, pelas notícias que eu recebi ontem, que eu estou tentando acompanhar tudo que eu posso sobre esse assunto, me parece que o número de casos está com uma tendência forte de baixar, né? Então, daqui a algum tempo, que espero que não seja muito esse tempo, nós vamos poder voltar a ter uma vida, se não normal como era antes, pelo menos muito melhor do que essa que nós estamos tendo agora. Aquelas pessoas que estão seguindo o isolamento, aquelas pessoas que não estão seguindo o isolamento, me perdoem, tem que ser bem franco, são irresponsáveis, né? Mas esse vírus não é tão perigoso.
ele é muito perigoso, pessoal. Ele é uma coisa nova, nós não temos grandes conhecimentos dele. A cada dia aparecem notícias nada boas, né? Se vocês acompanharem, vocês vão ver que não é uma coisa para se brincar. Então, o isolamento ele tem que ocorrer, os cuidados, vocês vão ter que usar, tomar todos esses cuidados, tem que andar de máscara. Ah, mas tu está sem máscara agora. Pessoal, eu dificilmente vou me infectar de mim mesmo. Eu estou sozinho nessa sala aqui, né? A Agonia mesmo, estava aqui em Matana, que também é muito cuidadoso. E mais uma vez eu agradecer, Matana. Eu só estou em contato com vocês pela tecnologia que Matana está me auxiliando nesse caso. Tá? Mas então, as duas pessoas que entraram nessa sala hoje foram o Matana e eu. E o Matana armou o equipamento aqui e foi. Então, eu estou completamente isolado dos demais seres vivos. Então, não tem como infectar a mim mesmo. Tá? Então, daqui a pouquinho eu saio ali, já boto a minha máscara, já vou usar o nosso álcool gel, porque, mas porque é muito velho. Sim, eu sou muito velho, o sistema imunológico não é essa maravilha que é o sistema imunológico de vocês, né? Agora, vocês têm que cuidar desse sistema imunológico, vocês vão ter que usar isso aí, né, para o seu benefício e para o benefício da população, porque se vocês estão assistindo a minha aula, é porque muitos de vocês vão daqui a alguns dias estar salvando vidas. Então, vocês são pessoas extremamente preciosas. Então, não se preocupem só consigo mesmo. Se preocupem com tudo que vocês podem fazer por esse planeta, por essas pessoas que estão aí, né? Principalmente se você fizer medicina. Mas claro, tu tem uma preferência por medicina. Não, é que medicina é um pouquinho mais difícil o acesso e as pessoas meio que se obrigam a fazer um cursinho, fazer biologia, porque é importante, né? A biologia para o vestibular da medicina. Mas meu interesse é para todas as pessoas que trabalham comigo, para todos os meus alunos. Como a maioria são de medicina, e como a medicina é uma espécie de religião que as pessoas têm, então, por favor, se cuidem, né? Você tem muita coisa para fazer pela humanidade. Tá, pessoal? Um beijão para vocês. Conversamos na semana que vem. Tchau, tchau.